tem a possibilidade de percorrer a pequena cidade de Cananéia, no litoral de São Paulo, logo percebe a importância da pesca no dia a dia da comunidade. 80% da economia local estão relacionados ao vai e vem de pequenos e grandes barcos, que navegam principalmente pelo estuário, esse canal formado por água doce e salgada no encontro do rio com o mar. Grande parte da produção é resultado do trabalho de pescadores que atuam sozinhos ou em regime familiar, em embarcações com limite de tamanho. O Lucas é o presidente da colônia, que representa 500 pescadores associados. Passou de pai para filho, de vô para pai, e é uma sobrevivência que a gente tem no meio de comer, beber. A gente não quer muita coisa, só quer pescar e ficar tranquilo na nossa paz que a gente tem na natureza, dentro do mangue, da mata. A diversidade do pescado encontrado no estuário permite essa sobrevivência. É bem preservado o nosso estuário, a gente pesca desde ostra, caranguejo, robalo, tainha, bagre, de todas as espécies que por safra também, né? Tem safra de corvina, tem safra de paru, tem safra de tainha. O segredo para manter uma atividade pesqueira forte passa pelo cuidado com a natureza. E para a Natália, gestora florestal, isso não falta em Cananéia. A cidade está na maior área contínua de Mata Atlântica do estado e possui 9 unidades de conservação de diferentes categorias. Elas fazem parte de grandes áreas naturais protegidas, os chamados mosaicos do Lagamar e do Jacupiranga. A Natália é a gestora de 3 unidades, as reservas extrativistas do Taquari e da Ilha do Tumba e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Itapanha-Pima. Essas unidades elas têm o objetivo de conciliar a conservação da natureza com a conservação da cultura e do modo de vida das comunidades tradicionais que fazem uso dessas áreas. Então a gente tem os caiçaras, os pescadores que moram nessas regiões ou usam dos recursos naturais dessas áreas, que também precisa ser feita a utilização de forma sustentável desses recursos para que se mantenham disponíveis para a utilização dessa comunidade. A principal característica que aproxima as unidades geridas pela Natália é a presença nas 3 áreas dos manguezais. Eles ocupam 15 mil hectares no litoral sul de São Paulo e aqui é onde estão mais conservados. A gestora da Fundação Florestal explica que o nível de proteção do mangue afeta diretamente a qualidade da pesca. Os manguezais eles são basicamente um berçário da vida marinha. Ele tem as espécies que tem todo o ciclo de vida delas acontecem nesse ambiente e as espécies que parte do ciclo de vida só se dão dentro dos manguezais. Ele serve como alimentação, como local de alimentação para inúmeras espécies e como berçário para muitas espécies. A gente primeiro protege esse berçário porque ali as espécies vão estar em primeiro lugar ali no manguezal e dali elas vão sair para ser pescadas. Então essa realmente é a nossa base de proteção. Esta professora da Unesp em Registro estuda justamente a saúde dos manguezais. Marília participa do Conselho Integrado de Gestão das Unidades de Conservação, formado por órgãos públicos, ONGs e membros da comunidade. Desde 2001, ela coordena um trabalho de monitoramento que há 3 anos se transformou num grupo de pesquisa ligado ao CNPq, órgão federal de fomento. O objetivo é avaliar as condições de saúde de 36 parcelas de mangue nas regiões de Cananéia e Guape. Para entender como funciona e a importância do trabalho, nós embarcamos numa viagem com a pesquisadora até o Manguezal do Nóbrega, localizado na margem oposta do Mar de Cananéia, outro nome dado ao estuário. São 10 minutos de deslocamento até chegar ao ponto de desembarque e adentrar a área de vegetação. O primeiro passo é medir o diâmetro e a altura das árvores mais desenvolvidas. Nessa região, elas podem atingir até 15 metros de altura. As plantas mais jovens também entram na contagem e passam a ser monitoradas a partir de 1 metro de altura. Ela dá informações para a gente a respeito de quanto de biomassa de madeira a gente tem. O que significa isso? O quanto de madeira está absorvendo carbono, por exemplo. O quanto de área de manguezal a gente tem, quanto a área de mangue, de vegetação de mangue a gente tem, qual é a porcentagem desses troncos que estão mortos ou que estão vivos. Com tudo isso a gente conta uma história de cada uma das parcelas. E a história dessa é uma história de muita saúde, de muito benefício dado
as populações humanas que estão vivendo aqui, né? A salinidade é outro aspecto avaliado. Uma baixa concentração de sal na água do solo pode se tornar um risco para o crescimento e a própria vida do mangue. A gente quer saber a concentração de sal na lama. E com esse equipamento, com o refratômetro, a Marina vai ler a salinidade nessa área aqui. Salinidade 25. O 25 é uma salinidade que a gente tem monitorado nessa região aqui dos manguezais de Cananéia. Para a gente comparar, o oceano tem 36 de salinidade. Uma região de manguezal é uma região estuarina, com aquela mistura de água do oceano com água dos rios. Então ela é menos salgada do que a água do oceano. 26 é o que a gente tem observado nessa região, e é importante a gente saber qual é a salinidade de um manguezal conservado, saudável, para justamente comparar com outros que estão alterados. E aonde tem área com alteração, com entrada de água doce, com canais artificiais, que é o caso da região de Iguape, fica gritante a salinidade daqui comparada com de lá. Depois de coletados, esses dados são tabulados e disponibilizados para entidades de proteção ambiental. Prioridade é passar para gestores de unidades de conservação essas informações, passar para o Ministério Público essas informações, passar para a Secretaria do Meio Ambiente essas informações, tanto o mapeamento dos manguezais com o uso de imagem de satélite ou de fotografia aérea, como os dados de monitoramento dessas áreas permanentes, né, as parcelas permanentes que a gente tem aqui na região. Então, constantemente a gente participa de reuniões de conselhos de unidades de conservação. Constantemente estamos trabalhando juntos e fornecendo os dados. Além da importância desse trabalho, outro destaque é a composição do grupo de pesquisa, formado só por mulheres. Enquanto a nossa equipe tem bastante dificuldade para se locomover, elas andam tranquilamente pelo mangue e ainda nos ajudam a carregar os equipamentos. Eu percebi que as meninas dão conta de carregar o equipamento pesado, dão conta desse trabalho, que é um trabalho físico, né? É bastante árduo, é cansativo, mas a gente dá conta muito bem e trabalha muito bem juntas, né? E a partir daí eu achei que era bacana a gente fazer esse empoderamento feminino. Eu não tenho nada contra os meninos, mas eu acho que a gente tem um momento importante aí de valorizar a atividade feminina na pesquisa, valorizar a atividade feminina na oceanografia, na engenharia de pesca. E em função disso, agora eu só tenho equipes de meninas. Atualmente, 4 alunas de graduação participam das atividades. A Marina, por exemplo, foi selecionada como bolsista do projeto Cílios do Lagamar, uma iniciativa apoiada pela Fundunesp e pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Ao longo deste ano, vai se dedicar ao monitoramento dos manguezais em áreas degradadas em Iguape e vai contar com as experiências que teve até aqui. Antes a gente só tem uma noção meio que vaga de tudo isso, de conservar, né? A gente sempre quer conservar porque ajuda o meio ambiente, a gente não entende muito o porquê. E estando aqui dentro e vendo tudo, conhecendo tudo que ele oferece, tanto para a parte dos pescadores, para a parte da cidade e para a fauna aqui, para o mar, nossa, mudou total. Eu aprendi muito mais e eu vi realmente que a gente tem que cuidar. É o protagonismo e a dedicação dessas mulheres que permitem à comunidade de Cananéia garantir a preservação de sua principal fonte de sobrevivência.